Ei. Boa noite a todos. Vamos dar início, então, ao nosso primeiro encontro da Fé Reformada aqui em Aracaju. Damos as boas-vindas em nome da Igreja Presbiteriana Sião e como também de toda a comissão organizadora local. Nesta noite, vamos passar a palavra ao nosso irmão reverendo Jaime Marcelino, que fará aqui a apresentação dos pregadores que serão usado por Deus durante esses dias aqui com os irmãos. Boa noite, meus irmãos e irmãs, em nome de nosso Senhor Jesus, o Senhor da glória. Agora vocês respondem. Amém. É um grande prazer estar aqui, alegria realmente estar aqui pela primeira vez com este ministério Encontro da Fé Reformada. É um ministério que começou no ano 2000 e, para ser mais exato, ele vem desde 1998, quando, participando do encontro da Conferência Fiel, e pregavam naquela ocasião dois excelentes pregadores, Michael Horton e Conrad Bauer, que estava aqui pela primeira vez no Brasil. Naquela ocasião, eu o convidei para ir a Manaus, apenas para participar do aniversário da Igreja Presbiteriana Cidade Nova. Isso foi em 1998. E depois de algumas considerações, então resolvemos ampliar o evento que seria o aniversário da igreja, e então transformamos numa conferência. E estiveram presentes naquela ocasião o próprio pastor Conrad Bauer, o presbítero Solano Portela, o pastor Frederico Orr, que já está na glória, e eu. Então vimos que a coisa era mais do que imaginávamos. E daí começou, então, o Encontro da Fé Reformada ser visto e ser considerado como um ministério. 3 anos depois, nós tivemos a oportunidade de fazer a primeira parceria. Não sei se o reverendo Mauro Master lembra disso, mas exatamente com ele estava em Goiânia, então começamos ali o trabalho. E hoje os irmãos sabem, é uma realidade que tem se estendido a vários lugares. Outras pessoas, outros irmãos estão fazendo um trabalho semelhante, ainda que não necessariamente estando em parceria conosco, mas aqui estamos numa parceria entre o Encontro da Fé Reformada de Manaus, que é
apoiado, coordenado pela Igreja Presbiteriana Cidade Nova e a Igreja Presbiteriana Sião, com vocês, evidentemente. E, como eu disse, é um grande privilégio estar aqui. Espero que esses dias sejam memoráveis. Acredito que o Senhor, se fizer o que fez lá em Recife, semana passada, vai ser muito bom. O Senhor nos abençoou com o mesmo tema, onde tivemos a oportunidade de ouvir mensagens extraídas da Escritura Sagrada. E, para tanto, nesta hora eu gostaria de apresentar o pastor Conrad Bell, por favor. Pastor Conrad. Pode ficar aí mesmo, só para receber as boas-vindas. Não sei como é que vocês dão as boas-vindas aqui. Como é que vocês dão as boas-vindas às pessoas assim? O que é que vocês dizem? Então, como está assim, um coral desafinado, vamos dar juntos, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Ele não fala português, só inglês, mas ele entende a linguagem do amor. Também o pastor Frank Dávila, prata da casa. Onde está o pastor Frank Dávila? Por favor, pastor, queira ficar em pé. Você sabe, o pastor Frank Dávila é mais amigo meu do que vocês imaginam. Somos contemporâneos e quase conterrâneos. Se bem que o senhor é sergipano e eu sou amazonense. Então, é complicado, né? Mas vamos dar as boas-vindas para ele. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E o reverendo Dr. Mauro Master, por favor, já conhecido da casa. O senhor pode olhar para lá, pastor, por favor. Vamos dar as boas-vindas para ele também. Eu gostaria de terminar a minha fala pedindo a vocês uma coisa. Não considerem cada momento desse aqui como desvinculado do culto, desvinculado da adoração. Tudo que fizermos aqui deve ser em termos de adoração, no espírito de adoração. Todas as coisas. Por isso nós vamos começar exatamente com aquela parte da adoração que todos apreciamos, que é o louvor ao Senhor. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai ao Senhor todos os povos. Então eu passo a palavra ao nosso querido pastor, que vai nos conduzir nesse momento. Então vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículos 16 a 17. Vamos fazer a leitura desse texto. Vamos ficar de pé e vamos ler a palavra do Senhor. 1 Timóteo 4, de 14 a 16. Todos juntos, leiamos. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós te louvamos por este dia, te agradecemos ao Senhor por esse privilégio que temos de juntos aqui reunidos podermos louvar o teu nome, buscar a tua presença, e queremos e desejamos ao Senhor ser edificados pela palavra do Senhor que será pregada nesta noite. Abençoa a tua igreja aqui presente, edifica-nos e o teu povo, e assim saiamos todos aqui regozijados com a palavra do Senhor. Nós assim oramos e desde já agradecemos em nome de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos entoar então, irmãos, a igreja em adoração, hino número 3 do nosso hinário.
Pai, teu povo congregado, humilde entoa teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti, teu santo livro grande Deus tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus aos seus benditos bem sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais da santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos excelente Senhor, mirando teus bens inexoráveis, na reunião de teu coração, ensina aos teus espíritos divinos, dissipa as trevas e com a luz do teu celeste ensino, venha agora as santas instruções, maravilhosas forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória elevam os santos anjos de Para o nosso Deus, com o cântico é teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. teu povo aqui presente, todos nós somos declarando que só tu és grande, és a
podem assentar, irmãos, e abram suas Bíblias no Salmo 67 e ouçam atentamente a leitura da palavra do Senhor. Salmos 67, que diz assim: Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Vamos ainda entoar então o hino A Pedra Fundamental, hino 298 do nosso hinário Novo Cântico. Nesse momento nós iremos passar a palavra ao pastor Conrad e o reverendo Mauro Master, que irão trazer a primeira mensagem desta noite. Oh, brethren, it's a joy to be with you this evening. Meus irmãos, é uma alegria estar com vocês essa noite. I'm not exactly sure what Pastor James said when he was introducing me. Eu não tenho certeza com exatidão a respeito do que o pastor Jaime disse quando fez a minha apresentação. But I do need to say that Brazil, in many ways, has become a second home to me. Mas eu preciso dizer que, de muitas maneiras, o Brasil tornou-se para mim como uma segunda casa. From my first visit in 1998, desde a minha primeira visita em 1998, and especially so when I began to come with my wife as well. E de uma maneira muito especial quando eu comecei a vir com a minha esposa junto comigo. If there is a place outside Zambia that my wife thoroughly enjoys visiting, it is your country. Fora da Zâmbia que
A minha esposa aprecia muito, além da Zâmbia, ela gosta do Brasil. The second statement I needed to make A segunda coisa que eu preciso dizer is really an apology. é um pedido de perdão. Again, I'm not sure whether Pastor Jem communicated it, Eu não sei se o pastor Jaime disse isso, since my knowledge of Portuguese is as bad as my Hebrew. considerando que o meu conhecimento do português é tão ruim quanto o meu hebraico. I should have really been together with you for 3 consecutive days, Eu deveria estar com vocês por 3 dias seguidos. but I will need to rush back to Zambia because there's a major speaking engagement that I have on Saturday. Mas eu terei que me apressar de volta à Zâmbia, porque eu tenho um compromisso para falar lá no sábado. If it was not for that, I would have really loved to finish the whole conference with you. E se não fosse por isso, eu certamente adoraria estar com vocês até o final da conferência. So next time, hopefully, there will be better planning on my part. E então eu espero que da próxima vez eu consiga planejar melhor do meu lado. But finally, as we turn to the actual scriptures, Mas finalmente agora então, voltando-nos para o livro de Atos, I want us to read from Acts and chapter 20, nós vamos ler no capítulo 20, beginning with verse 18 up to verse 25. começando no verso 18 e indo até o verso 25. And I'll ask our brother to read these verses for us. Então eu vou ler para vocês Atos 20, de 18 a 25. Diz assim o texto: E quando se encontraram com ele, disseram-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e vou-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando, tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. In the passage that we have just read together, Nessa passagem que acabamos de ler, we have the final words of the Apostle Paul to the Ephesian elders. nós temos as palavras finais do apóstolo Paulo aos presbíteros de Éfeso. And that's the passage that I want us to think about together. E essa é a passagem na qual quero meditar junto com vocês. And in looking at it, we are learning about pastoral ministry from the words of the Apostle Paul. E olhando para essas palavras, nós estamos aprendendo sobre o ministério pastoral, nisso que Paulo nos disse. And in this passage, we have good lessons that we can learn. E nessa passagem nós temos excelentes lições que devemos aprender. First of all, because of the one who is teaching from this passage. Primeiro, por causa daquele que nos ensina a partir dessa passagem. The Apostle Paul combined the work of a missionary together with the work of a pastor. O apóstolo Paulo, ele combinou juntos o trabalho de um missionário e o trabalho do pastor. So surely, if we're going to learn about ministry,
this is the kind of person we want to learn from. Então, se nós queremos aprender a respeito de ministério, certamente esse é o tipo de pessoa com quem nós queremos aprender. But there's another reason why this passage is so rich. Mas existe uma outra razão pela qual essa passagem é tão rica. And it's because he is speaking to the elders of the church. É porque essa passagem está falando aos presbíteros da igreja. Again, he's seeking to instruct them about the way they are to undergo pastoral duties among the flock of God. E ele está ensinando aqueles presbíteros como é que eles devem cumprir as suas tarefas pastorais para com o rebanho de Deus. So when you bring all these things together, Então, quando você ajunta todos esses elementos, you obviously have a very rich passage from which to learn about pastoral nós ministry. temos uma passagem muito rica da qual temos que aprender sobre o ministério pastoral. And in the passage that we have just read together, E nessa passagem, we learn two things that will occupy us in the session we have. nós aprendemos duas coisas que vão ocupar nossa mente nessa primeira parte. Paul is first of all looking back to a ministry he has already been active in Ephesus. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo está tendo uma retrospectiva nesse ministério no qual ele já esteve ativo junto à igreja de Éfeso. And he's also looking forward to what may remain in his ministry before God takes him to heaven. Mas além da retrospectiva, ele também está olhando adiante para o ministério que ele ainda terá antes de Deus levá-lo ao céu. Believe it or not, that's exactly where each one of us finds himself today. E creia ou não, esse é exatamente o ponto no qual cada um de nós se encontra nessa noite. If you are in ministry, you have a history behind you that you are aware about. Se você está no ministério, você tem uma história da qual você conhece, And you also have a future that causes you quite some anxiety. mas você também tem um futuro que pode estar trazendo ansiedade ao seu coração. And so, perhaps even today, your mind may have occupied itself with these two realities. E talvez hoje mesmo a sua mente pode ter se ocupado dessas duas realidades às quais vamos falar. Looking back and then also looking forward. Olhando para trás e então olhando adiante. What do we learn about pastoral ministry in these two areas? E então o que é que nós aprendemos a respeito do ministério pastoral nessas duas áreas? First of all, looking back. Primeiro vamos olhar para trás. It's obvious that one of the issues you have to come to terms with is that the people among whom you minister have seen the kind of life you have lived. A primeira coisa que você tem que levar em conta é o fato de que as pessoas para quem você ministrou no passado, elas o viram durante todo esse tempo como um exemplo do tipo de ministério. The Apostle Paul is able to say in verse 18 No verso 18, o apóstolo Paulo diz: that you yourselves know how I lived among you the whole time from the first day that I set foot in Asia. Vós bem sabeis como foi que eu me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. When you go to Acts chapter 18 Quando você volta a Atos 18 and into chapter 19, e no capítulo 19, you get the impression that the Apostle Paul labored in Ephesus for approximately 2 years. você tem a impressão que o apóstolo Paulo viveu ali na igreja de Éfeso por cerca de 2 anos. In fact, you see it written specifically that way in Acts 19 and verse 10, although we won't have time to go to it. E de maneira específica está escrito em Atos 19:10,
o que aconteceu, embora a gente não possa entrar nos detalhes do que o texto ali nos diz. But later on in Acts chapter 20, Mas mais adiante, no capítulo 20, he speaks about 3 years in which he pleaded with them concerning false teachers. ele fala de maneira específica que durante 3 anos ele trabalhou com eles, exortando-os a respeito dos falsos mestres. So whether it was 2 years or 3 years, the point is these Ephesian elders had observed his life. E então, sejam 2 ou sejam 3 anos, o ponto é que esses presbíteros da igreja de Éfeso, durante um longo tempo, o observaram. They had observed his life as unbelievers. Eles, como incrédulos, observaram a They vida de had Paulo, observed his life upon their conversion. e depois da conversão, eles continuaram a They had observar Paulo, observed his life as he discipled them into e eles elders. observaram a vida de Paulo à medida em que eles os discipulava para se tornarem presbíteros. That is the way it is with all of us who engage in pastoral E é ministry. isso que deve acontecer e acontece conosco, todos aqueles que se engajam num ministério pastoral. Whether we like it or not, Gostemos ou não, our lives speak louder than our actual mouths. as do. nossas ações, as nossas vidas acabam falando mais alto do que as nossas próprias palavras. And if you are a true and faithful servant of God, E se você é um verdadeiro e fiel servo de Deus, there are at least 3 things that God's people will see from your life. existem pelo menos 3 coisas que o povo de Deus vai observar na sua vida. The first is that you will suffer for the truth that you stand for. E a primeira coisa é que você vai sofrer pela verdade quando você a defende. The Bible says that all who seek to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. A Escritura diz que todos aqueles que querem viver piedosamente certamente serão perseguidos. Paul was no exception. E Paulo não foi exceção a isso. And so back in Acts 20, Então, voltando a Atos 20, he says in verse 19 ele diz no verso 19 that he had served the Lord with humility, with tears, and with trials. Ele disse no verso 19 que ele serviu ao Senhor com humildade, com lágrimas e com provações. Friends, there is no choice. Amigos, não há aqui escolha, Because the kingdom of darkness is in conflict with the kingdom of light. porque o reino das trevas ele está em conflito com o reino da luz. And as long as that conflict continues, you must suffer from the side of the kingdom of E darkness. tanto quanto essa luta se estender, aqueles que estão no ministério continuam a sofrer os ataques desse ministério, desse império das trevas. The Apostle Paul suffered. O apóstolo Paulo sofreu. The reformers across history suffered. Os reformadores ao longo da história The sofreram. Puritans suffered. Os puritanos sofreram. Indeed, the missionaries that crossed land and sea to bring the gospel suffered. E os missionários que cruzaram mares e terras sofreram por causa do All Evangelho. true servants of God must suffer. Todos os verdadeiros servos de Deus passam por If you are sofrimentos. truly a servant of God, E se você é verdadeiramente um servo de Deus, your own congregation will see you going through a period of o suffering. seu próprio rebanho há de observar você passar por períodos de sofrimento. Especially suffering because of those who hate the truth that you preach. Especialmente nas mãos daqueles que odeiam a verdade que você prega. The second thing that they will notice in your life
Uma segunda coisa que as pessoas vão notar na sua vida is that despite the enmity of the world, you are still courageous. é que, a despeito da inimizade do mundo, você há de continuar corajoso. That you still speak the truth of God even when they hate to hear it. Que você vai continuar a falar a verdade de Deus, mesmo quando eles odeiam aquilo que você diz. That's what Paul says about himself here in verse 20. E é isso que Paulo diz a respeito dele mesmo no verso 20. He says, I did not shrink from declaring to you anything that was profitable and teaching you in public and from house to house. Ele diz, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Nobody loves suffering. E ninguém ama sofrer. Nobody wants to have enemies around him. E ninguém gosta de ter inimigos ao seu redor. We all want to be loved by the people around us, Todos nós gostamos de ser amados pelas pessoas que estão ao nosso redor, especially those among whom we minister. especialmente aqueles dentre os quais nós ministramos. But this world is not a playground. Mas esse mundo, ele não é um mar de rosas. This world is a battlefield Esse mundo é um campo de batalha. with suicide bombers all over the place. E ele está cheio de homens-bomba em todos os lugares. Individuals who are willing not only to destroy other people, but to destroy their own souls in the process. Pessoas que não só estão dispostas a destruir outras pessoas, mas pessoas que estão dispostas até mesmo a destruir a si mesmas, And suas if- próprias almas. If you are a true servant of God, E se você é um verdadeiro servo de Deus, your people will see that you have been courageous enough to fight against all o seu this. povo vai ver que você sempre teve a coragem para lutar contra todas essas coisas. That you have not loved your life as to want to run away from the battlefield. E que você não amou a sua vida a ponto de correr do campo de batalha, But that you have faithfully taught the Bible. mas que você fielmente permaneceu ensinando a Bíblia. That whatever it is that you know is going to help the people of God, you have taught it. E que tudo aquilo que você sabe e sabe que vai ajudar o povo de Deus, você permaneceu para ensinar. One more aspect that the people of God will have seen in your life Mais um aspecto que o povo de Deus deve ter observado na sua vida e no seu ministério passado, it is that you have been faithful to the gospel of Jesus Christ. é que você permaneceu fiel ao Evangelho de Jesus Cristo. The Apostle Paul puts it this way concerning his own example. E o apóstolo Paulo então aponta dessa maneira, com respeito ao seu próprio exemplo, In verse 21, no verso 21. that he was testifying to both Jews and to Greeks of repentance towards God and faith in the Lord Jesus Christ. E ele permaneceu testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. That at the best way to summarize his faithful message to them was repentance towards God, faith in the Lord Jesus E a Christ. melhor maneira de sumariar essa mensagem, então, é exatamente com essas palavras: o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. And equally so, if you are sustaining a faithful ministry, E da mesma maneira, irmão, se você está mantendo um ministério que é um ministério fiel, then your people should be able to see in your life
a gospel centeredness. E então o seu povo, o seu rebanho deve observar na sua vida que o evangelho está no centro dela. They should be able to say that your life has been calling them to repentance. Eles devem dizer que a sua vida está chamando esse rebanho ao arrependimento. That you've been saying to them, give up your sin or else you will perish. E que você está dizendo a eles: saia do seu pecado, porque senão você vai perecer. Come and hide in the Lord Jesus Christ, that you might be saved from the wrath to come. Venham e escondam-se no Senhor Jesus Cristo, para que sejam salvos da ira vindoura. I wonder whether, as you stand at this point in history E eu fico pensando, se você, nesse momento da sua história, and look back in your life, olhando para trás na sua vida, recognizing that the people among whom you minister reconhecendo que o povo no meio de quem você ministrou, have observed your life and your message, se eles observaram essa vida e essa mensagem, I wonder whether you can see those three things. e eu me pergunto se eles foram capazes de observar essas três coisas. I wonder whether they can see those three things in your life. E eu pergunto se eles conseguem ver essas três coisas na sua vida. That our pastor has suffered for the truth. Que o nosso pastor sofreu pela verdade. That our pastor has been courageous for the truth. Que o nosso pastor foi corajoso pela verdade. That our pastor has called us faithfully to repentance and faith in Christ. Que o nosso pastor nos chamou fielmente ao arrependimento e à fé no Senhor Jesus Cristo. You see, it is only if you can look back and see these realities E é apenas se você conseguir olhar para trás e enxergar essas realidades that you can be at peace today. é que você vai estar em paz hoje. You can look back and say, if I died tonight, E você então olha para trás e diz: se eu morresse hoje, God should be able to say, well done, good and faithful servant. o Senhor diria para mim: fizeste bem, servo bom e fiel. I will not have been a bad example to the flock. Que eu não terei sido um mau exemplo ao rebanho. I would have been a true prophet sent from God in my generation. Que eu tenha sido enviado como um verdadeiro profeta de Deus, servo e fiel no meio da minha geração. Well, that's only the first half of the message. Mas isso é apenas a metade dessa mensagem. Paul is looking back, Paulo esteve olhando para trás. and all of us have to look back. E todos nós temos que olhar para trás. But looking back is not everything. Mas a vida não é só de olhar para trás. Jesus has not yet come to end the world. Jesus ainda não voltou para o fim da história, para o fim do mundo. We still have a ministry to fulfill here on earth. Nós ainda temos um ministério a cumprir aqui na terra. And therefore, we also look forward. E então nós devemos também olhar para frente. And as we look forward, we ask the question, E quando nós olhamos para frente, olhamos adiante, temos que fazer a seguinte pergunta: what is it that's going to enable us to go forward confidently? o que é que vai nos capacitar a continuar de maneira confiante nesse ministério? In the midst of the enmity of the world, No meio da inimizade do mundo, in the midst of our own fallen no nature, meio da realidade da nossa própria natureza caída, in the midst of the enmity of the evil one, no meio da inimizade daquele que é o mal. what is it that's going to enable us to go forward confidently? O que é que vai nos capacitar a continuar
de maneira confiante. From the example of the Apostle Paul in this passage, Pelo exemplo do apóstolo Paulo aqui nessa passagem, what will enable us to go forward confidently o que nos permitirá continuar Is the- confiantemente is the reality of the Holy Spirit. é a realidade do Espírito Santo. We are not alone. Nós não estamos sós. Jesus Christ has sent his Spirit into the world. Jesus Cristo enviou o seu Espírito ao mundo. It is this Holy Spirit who is doing the work. We are simply co-workers with him. E é esse Espírito Santo que está hoje realizando a obra. Nós somos meros cooperadores juntamente com ele. Therefore, if you do pastoral work in a biblical way, Então, se você está fazendo o ministério pastoral, a obra pastoral da maneira bíblica, you will seek to be led by the Holy Spirit. você vai buscar ser guiado pelo Espírito Santo. And we notice the Apostle Paul speaking like this as he was speaking about his future. E nós observamos o apóstolo Paulo falar exatamente dessa maneira à medida em que ele fala do seu próprio futuro. Look at the way he puts it in verse 22. Observe como ele descreve isso no verso 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. He says there very clearly something about his dependence on the Spirit's leading. E ele está aí falando uma coisa muito direta a respeito da sua dependência em ser guiado pelo Espírito Santo. Now, let's face it, he was an apostle, therefore, he had experiences of the Holy Spirit that are out of our league. E nós precisamos entender, nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo, e é lógico que o apóstolo Paulo teve experiências com o Espírito Santo que estão fora da nossa realidade atual. For instance, you remember how he found himself in Philippi. Por exemplo, você deve lembrar-se como é que ele encontrava-se ali em Filipos. He spoke about the Holy Spirit preventing him going either to the left or to the right. E ele falou a respeito do Espírito, o impedindo de ir para a direita ou para a esquerda. And he spoke about how finally in Troas one night he saw this vision and concluded God wanted them to cross into E Macedonia. nós lembramos daquela noite em que ele esteve em Troade e que ele teve uma visão e ele concluiu que Deus então estava guiando a Macedônia. Now we may not be individuals that experience that the way he did, E pode ser que nós não sejamos indivíduos que experimentem essas mesmas coisas da maneira como ele experimentou. but we must still say that we are dependent on the Spirit's guidance for the ministry ahead. Mas nós devemos entender e dizer que nós somos dependentes da liderança, da orientação do Espírito para o ministério que nós temos diante de nós. For instance, if you are a true preacher of the word, it must be because you answered the Spirit's call. Por exemplo, se você é um verdadeiro pregador da palavra de Deus, isso deve ser em função de você ter respondido a um chamado do Espírito Santo. You didn't just admire your pastor's preaching and say, that looks nice. That's what I should also start doing. Você não simplesmente admirava a pregação do pastor e você dizia, que bacana, eu acho que eu quero fazer isso também. I hope you were constrained from within to become a preacher of the word. Mas eu espero que você tenha sido constrangido internamente para se tornar
esse pregador da palavra. I also trust that wherever it is that you are ministering today, E eu espero que seja lá o que você estiver ministrando nos dias de hoje, you should be able to say that you are convinced the Lord has led you. que você esteja convencido de que foi Deus que o levou a fazer isso. Whether it was through providential circumstances, but you are at peace that you are where God wants you to be. Seja quais forem as circunstâncias da providência que o levaram até o ponto em que você está, mas que você tenha a convicção de que você está onde Deus quer que você esteja. And therefore, it is as an act of obedience E that assim, you are doing what you are doing e today. assim é um ato de obediência, você está fazendo o que você está fazendo. That's what Paul is saying here. É isso que Paulo está dizendo aqui. And that's the way it should be with all of us. E é assim que deveria ser com todos nós. So that even when the enmity of the world is trying to push us out of place, De maneira que quando a inimizade do mundo está tentando nos arrancar do nosso lugar, we are able to stand firm knowing that it's God who called me and it's God who called me to do what I'm doing nós now. sejamos capazes de dizer: eu vou ficar onde eu estou, porque eu tenho a convicção de que foi Deus que me colocou para fazer aquilo que eu estou fazendo agora. But we also learn from the Apostle Paul here Mas também nós aprendemos do apóstolo Paulo aqui, is that doing what God wants you to do é que fazer aquilo que Deus quer que façamos, and doing it where God wants you to do it e fazendo onde Deus quer que façamos, does not mean that you are not going to suffer. não significa que você não vai sofrer. In fact, we notice it here in verse 23 E se não é isso que nós vemos aqui no verso 23, that Paul was even being warned that he was going to suffer. que nós aprendemos que Paulo até mesmo estava sendo alertado de que ele ia sofrer. He says there, except that the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and affliction await me. Ele diz: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Remember, we've just been speaking about Paul being led by the Spirit into Philippi. Lembra, nós acabamos de falar de Paulo ter sido guiado pelo Espírito Santo até Filipos. Remember how he had such a wonderful ministry there. Lembre-se como ele teve um ministério maravilhoso ali naquele lugar. Within a very short time, two prominent testimonies came out from his ministry. E muito rapidamente, dois importantes testemunhos vieram a partir do seu ministério. There was a very wealthy businesswoman who got converted by the name of Lydia. Havia ali uma mulher chamada Lídia, uma mulher muito próspera e rica que se converteu. There was a young lady who was being abused because of some kind of supernatural powers who also got wonderfully converted through his E ministry. também ali havia uma jovem que estava sendo perturbada por algum tipo de poder sobrenatural e ela foi maravilhosamente convertida. I mean, we would have all been very excited saying, wow, God must have sent me here. E aí então todos nós ficaríamos muito animados, né, pensando: puxa vida, foi Deus quem me mandou aqui. Well, before they knew it, they were locked up in prison and they had been beaten very badly. Mas quanto menos esperavam, estavam presos, estavam na cadeia e estavam apanhando. They were already in trouble despite the fact that God had led them there. Eles já estavam com todo tipo de perturbação, a despeito do fato de Deus lhes ter levado até lá. You see, being where God wants you to be does not mean a lack of suffering. Ou seja, estar no lugar aonde Deus quer que estejamos não significa
falta de sofrimento. It's a point we really need to keep close to our hearts. E é algo que nós precisamos manter no coração. Because many times, the few times we question whether we are doing the right thing is when suffering comes on our heads. E é porque exatamente naquelas poucas vezes em que nós questionamos se nós estamos no lugar certo, é quando o sofrimento também nos vem à mente. When everything is going well, we say, wow, God wanted me here. E quando tudo vai indo bem, a gente diz, é isso que Deus quer, Deus me quer aqui. When the enemies of truth are doing everything to dislodge us from the work, we say, I don't think God wanted me here E in the first quando place. os inimigos querem fazer e fazem de tudo para nos arrancar desse mesmo lugar, nós começamos a pensar, eu acho que não é aqui que Deus quer que eu fique. Instead, we ought to be saying, if it was God's will that brought me here, don't worry, God's grace will abound for me. Mas o que nós deveríamos estar dizendo é, se foi Deus que me trouxe para estar aqui, se eu estou sofrendo, eu estou na graça de Deus que será abundante sobre a minha vida. His grace is sufficient. A graça de Deus é suficiente. That's what Paul testifies about here. E é isso a respeito do que Paulo testifica aqui. But let's also see a little more concerning the future. Mas o que mais Paulo nos fala a respeito do futuro? The good thing with the Holy Spirit working on earth A boa coisa do Espírito Santo estar trabalhando aqui na Terra is that he doesn't just lead us, é que não só ele nos guia, he also strengthens us from inside. ele também nos fortalece interiormente. He enables us to be able to make the right decisions. Ele nos capacita com a habilidade de tomar as decisões certas. He helps us to have the right priorities in life. Ele nos ajuda a ter as corretas prioridades da vida. That's what he did for the Apostle Paul. É isso que ele fez pelo apóstolo Paulo. Listen to his testimony in verse 24. Ouça o seu testemunho no verso 24. He says there, but I do not account my life of any value, nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace Ele of God. diz, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. What is it that made the Apostle Paul speak like this? O que é que fez o apóstolo Paulo falar dessa maneira? I want to say again, we all love our lives. De novo, quero lembrar, todos nós amamos a nossa própria vida. Nobody wants to just throw away his life just like that. Ninguém quer simplesmente jogar a sua vida fora. You don't mind losing your clothes or losing your property at home. Talvez você não se importe em perder a vida, em perder as suas propriedades ou sua roupa em casa. Because you can always buy a replacement. Porque você sempre pode comprar uma outra roupa. If somebody comes with a gun and says, I want to take everything that you have, you will say, take everything, just spare my life. E se o ladrão chegar com uma arma e disser, eu quero levar tudo que você tem, você diz, pode levar tudo, só me deixe com vida. How can the Apostle Paul here say that I counted my life worth nothing if only I may finish the work of preaching the gospel? Então como é que o apóstolo Paulo pode dizer, eu em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira?
It's the Holy Spirit. É o Espírito Santo. It's the Holy Spirit in him É o Espírito Santo agindo nele, who has made him realize that life is not an end in itself. que o fez perceber que a vida não é um fim em si mesmo. The greatest end to which you can live your life is to the glory of God. O grande alvo pelo qual você deve viver a sua vida é para a glória de Deus. So if you get crushed to death because you are living for His glory, so be it. Então, se você for esmagado na sua vida porque você está vivendo para a glória de Deus, que assim seja. That's what makes Christianity unstoppable. É isso que faz com que o cristianismo não tenha nada que o detenha. Missionaries would go into places and die like flies. E missionários iam aos lugares e morriam como moscas. And as they are dying and their dead bodies are being buried there, E à medida em que eles morriam e os seus corpos eram enterrados, more missionaries are getting ready to replace them. mais missionários estavam se preparando para ficar no seu lugar. You say to them, but can't you see your friends are dying E there? alguém dizia para eles, mas vocês não estão vendo, seus amigos estão morrendo lá. And their answer is, those people, we envy the fact that they have died for a worthy cause. E eles respondiam, aquelas pessoas são as pessoas que nós invejamos, porque eles morreram por um chamado que valia a pena morrer. It is the Holy Spirit working in the hearts of His people. É o Espírito Santo trabalhando no coração do seu povo. He is the one who gives us this sense of priority. É Ele que nos dá esse sentido de prioridade. He is the one who causes us to see that for Jesus Christ, any sacrifice is worthy. É Ele que nos faz ver que por Jesus Cristo qualquer sacrifício vale. So don't worry about the future. Então não se preocupe com o futuro. Don't worry about the decisions you're going to have to make tomorrow. Não se preocupe com as decisões que você terá que tomar amanhã. When you get there, Quando você chegar lá, the Holy Spirit will make you, will inspire you to make just the right decision. o Espírito Santo o iluminará para tomar as decisões certas. And you will make those decisions with joy. E você tomará essas decisões com alegria. Which is what we go on to see finally in this passage of Scripture. E é o que nós vemos por último aqui nessa passagem da Escritura. You see, this loss that we've just spoken about is very real. Essas coisas que nós acabamos de falar, elas são muito reais. I already said, nobody wants to lose his own life. Eu já disse, ninguém quer perder a própria vida. Nobody gladly throws away his property. Ninguém com alegria joga suas propriedades fora. Nobody gladly says, take my wife, take my children, put them to death if you want. Ninguém diria, tome a minha vida, tome os meus filhos, mate-os se você quiser. Nobody says, take my life now and do with it as you please. Ninguém diria, pegue a minha vida e faz o que você quiser. Sacrifice is real. Sacrifício é uma coisa real. But again, I want to emphasize Mas eu quero, de novo, enfatizar that in the midst of that difficulty, é que no meio dessa dificuldade, the Holy Spirit says to us, go forward for the sake of my kingdom. o Espírito Santo diz, vá adiante. Look at verse 25. Olha o verso 25, That's the last verse for this session. o último verso dessa parte. Paul looks at these dear friends of his Paulo olha nos olhos dos seus amigos, who have meant so much to him. que significavam tanto para ele, He has loved them.
Ele os amou profundamente. They have loved him. Eles o amavam profundamente. And yet he says, E ainda assim ele diz: now behold, I know that none of you among whom I have gone about proclaiming the kingdom will see my face again. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. What a statement. Que declaração! Here is a missionary bidding farewell to his friends, to his family, to everyone that has meant so much to him, and is saying, I am going to a faraway land. We may never meet again. Ele é um amigo dizendo para o seu rebanho, para os seus amigos, dizendo um último adeus, dizendo: eu vou para uma terra distante, eu nunca mais vou vê-los. Leaving the bright lights of the city to go and live in a place where there is no electricity and no water. Deixando uma cidade iluminada para um lugar que não tem eletricidade, que não tem água. People must have thought, this is madness. E o povo deve ter pensado: isso é loucura. And what we see at the end of this passage is something that has repeated itself over and over again in history. Mas o que nós vemos aqui no final dessa passagem é algo que nós observamos ser repetido e repetido mais e mais e mais outra vez ao longo da história. When they throw themselves at Paul and they kiss him and they cry. Quando eles abraçam Paulo e choram. But it's not just missionaries who suffer that way. Mas não são só os missionários que sofrem dessa maneira. Everyone who truly seeks to be a minister for Christ Cada um que quer ser um verdadeiro ministro de Cristo will experience something of such losses. há de experimentar algo assim. Sometimes it's a loss of dear friends who have to leave your church completely because of what you are standing for. Às vezes é a perda de amigos queridos que precisam deixar a sua igreja por causa daquilo que você acredita é a verdade. You really love them. Pessoas que você ama. Some of them are your blood brothers and sisters. Alguns são seus irmãos e irmãs de sangue. But for the sake of the truth, Mas por causa da verdade, you are willing to lose them. você está disposto a perdê-los. That they should consider you as filth and go away. A ponto de considerar isso como imundo e partir. The Spirit of the living God makes you to prize truth more than human relationships. Porque o Espírito Santo de Deus faz você valorizar mais a verdade do que as próprias relações humanas. Oh, thank God for the Holy Spirit. Obrigado, Deus, pelo teu Santo Espírito. Thank God that He is the one who brings these holy desires to birth inside us. Obrigado, Deus, porque tu és quem traz esses desejos santos para dentro do nosso As you coração. look into your future, E à medida então agora que você olhar para o seu futuro, I want to say to you eu tonight, quero lhe dizer hoje à noite, don't worry. Don't worry. não about se the future. preocupe. Do not be anxious about anything as far as the future is Não concerned. fique ansioso quanto a esse futuro. You are not alone. Você não está só. If you are a true servant of God, Se você é um verdadeiro servo de Deus, the Spirit of the living God is with you. o Espírito do Deus vivo está Des- contigo. The Spirit of God is in O you. Espírito Santo está em você He will lead you. e ele te guiará. You will willingly obey E Him. você com disposição há de You will obedecê-lo. do so with joy E fará in your com heart, alegria no coração. even if it calls you to suffering. Mesmo que isso lhe traga sofrimento. Even if it causes you to sacrifice, Mesmo que lhe custe sacrifício. you will find all your fulfillment in walking with God Você encontrará
toda a sua satisfação em In andar com Deus, in obeying God em obedecê-lo and being His true servant em ser seu verdadeiro servo in this world. nesse mundo. Oh, what an example we see in Paul. Que exemplo vemos no apóstolo Paulo. May we, at this juncture in E history, que nós, nesse momento da história, as we look back in our ministries, à medida em que olharmos para trás no nosso may ministério, we see what he saw in his que ministry. vejamos aquilo que Paulo viu no ministério dele. May we, at this juncture in E history, que nesse momento da história, as we look into the future, olhando para o futuro, may we also have the confidence that he had. que nós tenhamos a mesma confiança vista em Paulo. That although the battle continues, E que embora a batalha vá continuar, victory will be on our side. a vitória estará do nosso lado. Amen. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos cantar o hino 225, após ouvirmos essa tão preciosa mensagem da parte do Senhor nosso Deus. Eis meu Salvador aqui, corpo e alma oferto a ti, servo inútil sem valor, mas pertenço ao meu Senhor, fraco em obra e no pensar, muito propenso a tropeçar, salvo estou por teu amor, e me volto a ti, Senhor, subjugado em todo ser, me submeto ao teu poder, grande é o preço do perdão, dá-me igual consagração, eu remido pecador, me dedico ao Redentor, teu é este coração, teu em plena sujeição. Os irmãos se assentem. Oremos ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, nós bendizemos o Teu nome, agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já nos disse nessa primeira mensagem transmitida pelo Teu Filho. Que ela tome lugar no nosso coração e nos incentive a realizar a Tua obra, como quem respondendo justamente à vocação que do alto o Senhor enviou, a cada um chamado para exercer o belo ministério pastoral. Abençoa-nos, ó Deus, e sustenta-nos em meio às lutas, para a glória do Teu bendito nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, antes de liberá-los para esse primeiro intervalo, apenas trazer alguns rápidos avisos. Primeiro, tem uma livraria da Editora Fiel e alguns outros irmãos também disponibilizaram e estão expondo livros. A Livraria da Fiel traz para nós a bênção de podermos adquirir o seu material com até 50% de desconto. Você pode parcelar